tá? De como que deve ser o átomo. Então, no modelo de Thomson, as partículas deveriam atravessar aqui e, de repente, destruir essa massa positiva. Tá? Mas o que foi observado foi isso. Que praticamente, ó, então o que se esperava da folha de ouro? Que ela ia ficar com um buraco e essas partículas alfa iam destruir essa folha de ouro e atravessar com um feixe único aqui, praticamente sem sofrer desvio. Mas o que aconteceu foi isso. Se observou algumas partículas ricocheteadas, algumas poucas com bastante desvio e a maioria quase sem sofrer desvio. Então, o modelo deve ser que toda essa pasta positiva do modelo de Thomson deve estar, na verdade, condensada num núcleo, tá? Num núcleo muito denso, muito pequeno, e os elétrons devem estar em volta. Então, as partículas alfa, aquelas que sofrem mais desvio, são aquelas que encontram essas regiões muito densas e muito pequenas. Daí vem a proposta do modelo planetário. Quando a gente observa a folha de ouro e o feixe de partículas alfa, nós vamos ter isso aqui, ó. A maioria vai passar, algumas vão sofrer alguns desvios um pouco maiores e poucas vão sofrer ricocheteamento, tá? Que são aquelas que encontram alinhadamente ali com o núcleo atômico do material. Beleza. Então, como é que a gente imagina isso? Bom, um núcleo bem pequeno e elétrons em volta. Então, os elétrons devem ser como os planetas girando em torno do Sol. Os elétrons em torno do núcleo é como planetas girando em torno do Sol. Daí que vem a ideia do modelo planetário. Não? O modelo planetário é justamente essa ideia. Então, resultados importantes desse experimento. O tamanho do átomo é da ordem de 10 na menos 10 metro. Tá? 10 na menos 10 metro é 1 angstrom. Tá? Então, 10 na menos 10 metro é angstrom. Certo? Então, o tamanho do átomo, a gente agora já tem uma boa noção. Tá? É da ordem de 10 na menos 10 metro. E o núcleo é da ordem de 10, olha aqui, ó, de 10 a 100 mil vezes menor que isso. Bizarro, né? Bizarro. O núcleo é muito, muito, muito infinitamente pequeno comparado com o tamanho do átomo. Tá? Então a gente tem o tamanho do átomo, onde devem estar ali os elétrons e tal, e o núcleo é uma coisa muito titinininha, muito, muito, muito minúscula lá no meio dessa coisa toda. Tá? Então é isso. O núcleo atômico é uma coisa muito minúscula, o átomo é uma coisa muito maior que isso, porque os elétrons que estão nessa região formando o átomo, né, estão ali em volta do núcleo, mas o problema daqui é o seguinte, né? Bom, então a gente sabe os tamanhos do átomo, a ordem de tamanho do átomo, sabe a ordem do tamanho do núcleo e sabe que tem muito espaço vazio, né? Ou seja, esses elétrons estão ali e as partículas alfa passavam entre os elétrons ali, né? Sem sofrer interferência deles. Ok, aí a gente tem que pensar o seguinte. Esse modelo é um modelo planetário. A partir da mecânica newtoniana, que é a mecânica então que ainda é vigente, né? A mecânica newtoniana diz o seguinte: no caso dos planetas, a interação entre os planetas é dada pela lei de Newton da gravitação, onde a força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Tá. E como que um planeta, então, se comporta orbitando o Sol? Bom, ele tem uma atração mútua com o Sol e vai fazer um movimento de rotação, né, ou seja, de translação em torno do Sol, né, que é um movimento circular, ou um movimento, não é exatamente circular, mas é um movimento que pode ser elíptico, se tiver uma órbita fechada e tudo mais. Mas aí o que acontece? Nessas órbitas fechadas, então, os planetas, né, se movimentam em torno do Sol num movimento que é curvilíneo. E na mecânica newtoniana, todo movimento curvilíneo, né, que faz uma curva, seja ele circular ou elíptico, enfim, ou parabólico, tá, das órbitas, de qualquer órbita possível aí para planetas em torno de estrelas ou para objetos em torno de outros, devido à interação gravitacional, todo movimento curvilíneo é um movimento acelerado. É um movimento acelerado. Então, se a gente imaginar os elétrons girando em torno do núcleo, a interação entre eles não é gravitacional, a interação entre eles é a interação coulombiana. Coulombiana é de força eletrostática, ou seja, a força é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Beleza, então se a gente imaginar um núcleo atômico e os elétrons em volta, essa interação é coulombiana, é uma interação eletrostática que tem a mesma cara da lei de Newton para a gravitação, só que para a gravitação é massas, e aqui na eletrostática é cargas elétricas. Então essa interação, beleza, é a coulombiana, ok, só que aqui tem uma incongruência, um problema da proposta do modelo planetário. Porque na física clássica,
se a gente aplica as leis de Newton, tá tudo certo, o elétron está acelerando em torno do núcleo e tá tudo bem, o modelo planetário está tudo bem. Mas, se a lei de Newton está certa, tem a física, umas outras áreas da física clássica estão erradas. Por exemplo, o eletromagnetismo não fecha aqui. Porque segundo a teoria do eletromagnetismo clássico, né, a teoria eletromagnética clássica, o eletromagnetismo que existia desde então, partículas eletricamente carregadas aceleradas emitem ondas eletromagnéticas. Então os elétrons são partículas eletricamente carregadas. E elas estão se movimentando ao redor do núcleo conforme as leis de Newton e a interação coulombiana. Tudo certo. Mas, conforme as leis de Newton, essa partícula está acelerada em torno do núcleo. Então, se o elétron está acelerado em torno do núcleo, ele deve emitir ondas eletromagnéticas e emitindo energia. E ao emitir energia, né, essa energia não vem do nada. Se ele perde essa energia na forma de ondas eletromagnéticas, então ele perde a sua energia de translação ao redor do núcleo. Então, todo elétron deveria emitir ondas eletromagnéticas e colapsar no núcleo. Moral da história. Conforme o que a gente estava observando aqui, e o modelo que a gente está imaginando, com a física que existia até então, olha que doideira. Os átomos não deveriam existir. Aí vamos lá. Não é a natureza que está errada. Os átomos existem e estão aí, pô. É a física que está errada. De novo, né? Então é a física que está errada. A física que não está adequada para explicar isso aqui que a gente está estudando. Então o modelo planetário, na hora, já ficou claro assim, tipo, cara, tem problema aí ainda. A gente tem alguns avanços, alguns resultados muito importantes, como os tamanhos das coisas e tudo mais, e uma ideia de mais ou menos como é que a coisa está distribuída ali. Né? O núcleo atômico com toda a massa positiva ali e os elétrons em volta. Tá, mas não tá, a física então não está fechando. Tem coisa errada aqui. Bom, como não é a natureza que está errada, é a física, a gente precisa de uma nova física. Mas antes disso, surgiu uma nova proposta de modelo atômico, que é um modelo atômico de Niels Bohr. Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Tá? Que ele juntou algumas informações que se tinha na época ali que também não estavam bem explicadas, como por exemplo o espectro de emissão de cada substância química, de cada elemento químico, e então já se estudava isso na época e não se sabia explicar exatamente por quê. E basicamente o modelo atômico de Bohr, ele vai fazer a seguinte proposta. Ele vai falar que existem algumas órbitas em torno dos núcleos onde os elétrons podem sim ficar girando aceleradamente e não emitindo ondas eletromagnéticas. O que é isso? Ele acabou de dizer assim, ó, dane-se eletromagnetismo, pô. Esse eletromagnetismo está errado aqui. Ele não deve funcionar aqui. E azar, né? Azar, para não soltar um palavrão aqui. Tipo, azar o eletromagnetismo. Eu vou aplicar as leis de Newton aqui, os elétrons vão estar acelerados, vai dar tudo certo, só que nós vamos ter alguns níveis aqui, algumas órbitas que vão ser permitidas para os elétrons e eles vão poder ficar ali girando conforme a mecânica newtoniana, mas não vai emitir ondas eletromagnéticas conforme o eletromagnetismo preveria. Ok? E é isso aí, tá? Então a gente postula isso. O Niels Bohr, ele vem e postula, ele joga isso na mesa, ele diz, olha, é isso aqui, tá? Vamos imaginar que é isso, que existem níveis ali onde os elétrons vão poder ficar e não vão emitir ondas eletromagnéticas, mesmo estando acelerados e conforme as leis de Newton. Tá? Com a interação coulombiana, lei de Newton, movimento rotacional, tudo assim, só que né, em algumas órbitas os elétrons vão poder ficar sem emitir ondas eletromagnéticas. Tá, agora o desafio era para o Bohr resolver o seguinte problema. Que órbitas são essas, mano? Me diz aí então que órbitas que são. Eu preciso saber as distâncias dessas órbitas, onde que elas ficam, como é que elas se estruturam. Então, onde é que elas ficam, né? Como é que eu sei os valores das energias associadas a essas órbitas e tudo mais. Ok? Bohr resolveu a parada. E o mais interessante é que Bohr resolveu a parada
utilizando ou combinando, pensando no seguinte, ó, bom, vou pegar o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples da tabela periódica, e depois eu vejo se funciona para o resto. Então, pega o átomo de hidrogênio, que é um próton só no núcleo. E um átomo de hidrogênio ele vai ter um elétron em volta. Esse é um átomo de hidrogênio, né, pareado ali, não iônico, né, não ionizado. Então, um próton no núcleo, um elétron em volta. Um próton no núcleo, um elétron em volta, é isso. Esse elétron ele vai poder assumir diferentes níveis de energia, diferentes órbitas permitidas, onde ele não vai emitir energia. Tá? Porque a gente sabe que os átomos são estáveis, eles têm essa estabilidade. Tá? Então aqui ele tem que ter estabilidade também. Então deve ter essas órbitas permitidas. Tá? Então essa é a ideia de Niels Bohr.